Eu sou Edson Machado, estou presidente da AMID, que é a instituição que está promovendo essa palestra de hoje. Quero agradecer a presença de todos, em especial o apoio da FENARROS, da UCR, do Sindicato Rural, e a AMID traz hoje à Cachoeira 3 personalidades que irão nos deixar conhecer o que está acontecendo em termos de geopolítica, especialmente no agro da Ásia, né? Então, eu quero apresentar a vocês o Dr. Marcelo Berger, perdão, Eduardo Ponticelli e o João Carlos Lemos, que nos brindarão com essa palestra de hoje, que eu espero que todos vocês saiam daqui um pouco mais otimista sobre as questões do que a gente pensa sobre o agronegócio, que é tão importante para o nosso país. Tá bom? Com a palavra, então, o Eduardo, que vai dar a condução dos trabalhos. Obrigado. Primeiramente, bom dia a todos. Domingão, né, cedinho, friozinho chegando aqui no Rio Grande do Sul. É bom ver todos vocês aqui, eu me sinto honrado de estar conversando com pessoas que fazem desse país a diferença. O agro é vida, o agro é riqueza, o agro ele gera trabalho, postos de trabalho, o agro faz as pessoas melhores. Eu morei muito tempo no exterior, agora retornei, estou morando na cidade de Porto Alegre, do qual eu sou natural. Marcelo Berger também é de Porto Alegre, nosso amigo João Carlos é nativo aqui de Cachoeira. E na cidade grande, na capital, a gente escuta muito os jovens, principalmente, querendo falar sobre trabalho, e eles têm um sonho, que é de trabalhar no setor público, né, de ser um funcionário público. E eu cheguei aqui, hoje de manhã, eu conheci a menina aqui, a senhorita, que me falou que o sonho dela é ser engenheira, né, engenheira agrônoma, trabalhar no agro, trabalhar no campo, gerar riqueza, né. Isso é um diferencial. Então, quero dizer que vocês aqui, nessa cidade, no campo, no agro, vocês têm uma diferença, né? Vocês sonham maior, vocês sonham melhor, porque gerar riqueza, produzir produtos que fazem com que a vida continue, é ser diferente. Eu queria agradecer ao Francisco, o Chico, né, como é conhecido aqui por todos, né, por esse convite. Eu acho que vai ser importante o nosso bate-papo. Eu quero dizer que eu não sou palestrante, o professor Berger é, o João também não é. Eu estou aqui para conversar e compartilhar conhecimento, compartilhar um pouco da minha experiência. Assim como vocês, boa parte da minha vida eu jamais tinha saído de Porto Alegre, né? Nem tinha cruzado o famoso rio Mampituba, né, que divide o Rio Grande do Sul de Santa Catarina. E chegou um momento na minha vida que eu comecei a viajar. Fui para São Paulo, fui para Curitiba, fui para o Nordeste, fui para o Norte, e o Brasil ficou pequeno para mim, eu comecei a viajar para o exterior. E eu acho que eu viajei mais de 30 países na minha vida. E tudo a trabalho, né? Não foi naquela questão de turismo, né, quando o cara já tem uma situação financeira boa, né? Sempre trabalhando, com dificuldades de quem viaja trabalhando. E nessas viagens eu fui conhecendo, fui adquirindo conhecimento. E como é importante a gente conhecer tudo o que acontece fora da nossa cidade, fora do nosso estado, fora do nosso país. Eu lembro quando o meu pai e a minha mãe, já que eu era jovem, né, dizia assim: olha, meu filho, tu tem que acordar e abrir a porta, pegar o jornal. Lembra que o entregador de jornal entregava na tua casa? Talvez aqui no interior ele não deve ter isso, né? Entrega o jornalzinho ali na porta, né? Tu tem que ler as notícias para saber o que está acontecendo na tua cidade, no país, sair bem informado. E quando tu vai ao mercado do trabalho, normalmente as empresas te questionam sobre o teu conhecimento do que está acontecendo, e você tem que estar informado. Só que o mundo ele muda de uma velocidade incrível, né? E hoje, em muitos lugares, o jornal não chega mais na tua porta. Por quê? Porque tem a internet, né? Tem uma facilidade de você ter a notícia rápido. E talvez o que acontece na tua cidade e no teu país não seja mais tão importante. É importante, mas já hoje não é o que determina as coisas. Mas o que acontece no mundo, sim. O que acontece no mundo é importante. Então é importante a gente estar conectado com veículos de comunicação que falam o que está acontecendo lá fora. Isso determina muito no teu negócio, determina muito no que tu vai ser, o que tu está fazendo. O que eles estão pensando lá nos Estados Unidos? Como é que está acontecendo essa guerra lá na Ucrânia?
Como é que está acontecendo tudo isso? A China, o que está acontecendo com a China? Até falar sobre a China, tá? Eu morei 15 anos na cidade de Xangai. A cidade de Xangai é como São Paulo, tá? Digamos assim, é o setor financeiro da China. Ontem a gente estava aqui na casa do nosso amigo Edson, né, o Dico, e me perguntaram, né, pô, tu morou na China, tu é comunista, né? Eu falei, cara, tudo depende da maneira que você vê, né? Uma vez eu estava sentado numa mesa de bar tomando um guaraná, sabe aquele guaranazinho que tem um casco de cerveja? Aí passou uma amiga minha e disse, pô, o Eduardo está enchendo a cara hoje. Tudo depende de como você vê as coisas, né? Eu estava tomando guaraná, não estava tomando cerveja, né? Mas ela achou que era cerveja. Então, morar na China não significa que você é comunista ou que você simpatiza com o comunismo. Até falar sobre ideologia, comunismo, eu vou deixar para meus amigos, que eles são melhores nisso. O negócio é fazer business, né? E aquele nomezinho que está lá em cima, www.lec.com.br, é a empresa que eu trabalho há 15 anos, é uma empresa de engenharia e exportação. Eu sou especialista nisso. O meu trabalho é mais na área de máquinas, peças, complementos. Eu até estava comentando aqui, quando você quer comprar um trator, você pode buscar na indústria brasileira, ou, de repente, diz, não, eu quero buscar um trator que não tem no Brasil, eu preciso importar ele. Aí você procura alguém que fala inglês, procura uma empresa que vai ligar na empresa lá fora, na China, nos Estados Unidos, na Alemanha, para comprar esse trator para ti. Essa é uma parte de compra e venda. A ILEC ela vê diferente. Quando eu olho aquele trator, eu vejo tudo que tem nele. Eu vejo o motor elétrico, eu vejo a fiação, eu vejo a roda, eu vejo o flange, eu vejo o rolamento. E eu quero saber quem é que fez aquele rolamento. Essa empresa que fez o rolamento desse trator é a melhor que tem aqui no mercado? O rolamento ele é bom? Ele não vai quebrar, ele vai durar? Eu começo a olhar tecnicamente cada coisa que tem lá dentro. Então, a ILEC é uma empresa de engenharia. Ela vê de forma diferente como é que aquela peça é produzida, tá bom? Então, eu queria, na minha palestra, falar algumas curiosidades que eu vi lá fora, que eu aprendi, principalmente, como o brasileiro ele vê as coisas, como é que ele entende. Então, aqui é um local que a gente está falando muito sobre as commodities que a gente trabalha, né, o soja, o arroz. Né, eu foquei mais no arroz, por ser uma feira com o nome de arroz. Né, mas, por exemplo, o soja. Como é que o brasileiro vê a soja? Eu fiz essa pergunta para várias pessoas, e eles veem, olha, a soja é aquele grãozinho ali, e a soja se faz óleo de soja. É que a maioria dos brasileiros veem isso. E na Ásia, principalmente na China, na Tailândia, na Coreia, no Japão, como é que esses caras veem o soja? Por que eles compram tanta soja de nós? Por que eles têm tanto interesse na soja? Isso já é globalização, entendeu como é que eles pensam lá fora. Algum de vocês alguma vez parou para pensar? Como é que esses caras pensam no soja? O que eles veem no soja? Por que eles compram tanto no soja? Se aqui no Brasil a gente só faz isso, óleo de soja. Então, eu vou dizer para vocês o seguinte, na China, o governo chinês diz que a soja é um produto que mantém a vida. E desses produtos que mantêm a vida, eles numeraram 38 produtos que eles fazem a partir do soja. Vou mostrar para vocês aqui. Como é que passa aqui, professor Ben? Eu coloquei algumas aqui. Ó. Aqui tem um biscoitinho de soja, leite de soja, tem suco de soja, queijo de soja, que é o tofu, ali, ó, sorvete de soja, carne de soja. Aqui no Brasil a gente tem muita fartura, né? Você vai aqui e compra um bife no açougue, aqui é fácil, né? Às vezes na China, no Japão, na Tailândia, não é tão fácil ter o acesso à carne. A gente tem. Então eu não preciso ter um bife de soja, né? Que parece com a carne. A gente tem leite em abundância. O meu sorvete é de leite. Mas na Ásia não tem. Imagina, o Japão é pequenininho, as pessoas moram tudo apertadinho. Onde é que eu vou botar uma vaca para fazer leite? Não tem como. Então, o soja, ele vira um leite, ele vira um suco. Então, os caras têm 38 produtos a partir do soja que mantêm a vida. Isso gera renda e gera riqueza. Então, o que eles não querem que vocês saibam, muitas vezes, principalmente aquele que é o intermediário, né, que trabalha com a compra e a venda da soja, porque a maioria de vocês planta, né? Vocês vão no campo, trabalham, produzem, e tem um intermediário que vende. Isso é uma indústria muito rica. Tu imagina se tu puder produzir leite de soja aqui no Rio Grande do Sul. É um valor agregado naquilo que tu plantou. E tu não vai exportar o soja, tu vai exportar o leite de soja, que tu vai ter uma rentabilidade muito maior do que vender apenas o soja. Então, às vezes, entender o que acontece lá fora, o que eles consomem, como eles consomem, pode te ajudar a tu entender melhor no mercado, tu ver melhor e ver uma oportunidade de ganhar dinheiro. Talvez a gente possa pular um pouco algumas etapas, fazer um upgrade nas nossas vidas. Em vez só de plantar, quem sabe eu vou produzir. O que eu preciso para produzir? Não é complicado, eu preciso de uma máquina que vai beneficiar o leite,
Preciso de uma máquina que vai beneficiar aqui para fazer o sorvete, para fazer o biscoito. Aí você vai gerar uma outra classe de empregos. É o cara que trabalha com marketing, é o cara que trabalha com embalagem, é o cara que vai produzir mais embalagem, vai ter outros consumos. O Estado ele vai movimentar de uma forma diferente, em vez de só vender o soja. Vamos ver o arroz, então. Como é que o asiático ele vê o arroz? Quando eu cheguei na China, primeiro almoço, janta que eu fui participar com as pessoas que me levaram, eles serviram uma comida e eu queria um arroz para comer com a comida, né? A gente come arroz com a comida, né? E não tinha arroz. E eu via que algumas pessoas tinham lá na mesa arroz. Quando terminou de comer, eles me vieram com uma bunquinha de arroz, aquela primeira ali. E eu passei a entender que o arroz para eles é uma sobremesa, né? É um complemento. Você come legumes, vegetais, e a barriga está ainda meio... Tem um espacinho ali, aí vem um arroz que é para fazer o complemento. Eles enxergam o arroz dessa forma, eles comem um arroz dessa forma. Então tem um arroz purinho ali, o branco, e aquele nome ali está escrito Xiaofan, que é o arroz frito. Eles fritam com alguma coisa e te servem. E aquela figura logo abaixo é o macarrão de arroz. O macarrão de arroz ele é tão popular quanto o arroz, e ele é feito da base do arroz. Aqui a gente pouco come o macarrão de arroz, é uma iguaria. Para você encontrar um macarrão de arroz, talvez você tenha que ir numa casa de produtos asiáticos, alguma coisa. E lá é extremamente forte o macarrão de arroz. Então, veja só, eles têm uma visão um pouco diferente do arroz do que a gente. Farinha de arroz, biscoito de arroz, todos os produtos que a gente não tem aqui. Olha quanta coisa eles fazem do arroz. E tudo isso é renda, é dinheiro. Quantas pessoas estão numa fábrica fabricando biscoito de arroz? Quantas pessoas estão numa fábrica fabricando a embalagem do arroz? Quantas pessoas estão num caminhão trafegando nas estradas para entregar o biscoito de arroz no supermercado? E aqui a gente vê o arroz dentro de um saco branquinho, levando para alguém cozinhar e comer, ou vendendo para alguém levar para fora e fazer tudo isso. E tem mais. Vinagre de arroz. Aqui, ó, farinha de arroz. Pode fazer um pão, pode fazer alguma coisa. É mais saudável, né? Muito mais saudável que o trigo. O trigo hoje é um dos grandes vilões, né, do triglicerídeo, aumento de gordura, uma série de coisas. Doce de arroz. A gente vê aqui o doce de arroz nosso é o arroz de leite, né, gostoso. Na Ásia, eles têm um tipo de doce de arroz que é muito popular. Picolé de arroz. Imagina só picolé de arroz. Uma vez eu entrei numa fábrica na China no verão e estava dando uma confusão lá, estava uma briga entre os funcionários e o patrão, né? Às vezes a gente acha que na China tudo é proibido, não pode ter manifestação. Estava uma briga lá na fábrica e estava muito calor. E aí um amigo meu que era chinês, que estava traduzindo para mim, ele falou, não, agora eles estão negociando. O que eles querem, né? Se está calor, eles não querem trabalhar com essa. Não, eles querem um picolé de arroz ou um picolé de feijão. Aí, quando está muito quente, eles param a fábrica e brigam porque eles querem um picolé de arroz para dar uma refrescada. Aí eu comi um picolézinho de arroz lá, é gostoso. A indústria dos cosméticos, ela utiliza muito a base do soja e a base do arroz. Essa marca aqui é o Dove, bem popular, gigante no mundo inteiro. Olha a visão que esses caras tiveram. Eles se curvaram ao local onde eles queriam vender, que era na Ásia, né? A cultura local. Os caras gostam de usar de arroz, eles desenvolveram um creme para o rosto, na base de arroz. Shampoo de arroz. Olha aonde pode chegar o arroz. Saquê. Saquê é a cachaça japonesa, né? Uma cachaça super famosa, aí principalmente Coreia, Japão. Eles tomam muito saquê, que é uma cachaça de arroz. A China também tem a sua cachaça de arroz. Chama Baijiu. Uma coisa bem curiosa e interessante sobre essa cachaça chinesa, que na próxima lâmina tem essa cachaça, a Muay Thai, o valor dela custa 103 bilhões de dólares. Se tu quiser comprar essa empresa, o valor dela é esse. Ela é mais cara do que a Disney, que a Nike e que a Coca. Uma cachaça de arroz. Dá para fazer cachaça de arroz aqui em Cachoeira do Sul? Dá. Fácil de fazer. Claro que eles fizeram um marketing para chegar nesse nome, na venda e tudo mais. Mas alguém aqui já parou para pensar que uma marca de cachaça vale mais que a Nike? Nunca ouviu falar nisso aqui, né? Vale mais que a Disney? Vale mais que a Heineken? Vale mais que a Toyota? Uma marca de cachaça.
Vê como é importante a gente entender o que está acontecendo lá fora? A gente perde muito tempo da nossa vida brigando com o Grêmio, com o Inter, com o Bolsonaro, com o Lula. Os chineses querem comprar o Brasil. Cara, os chineses estão trabalhando, estão produzindo, estão gerando renda, estão gerando riqueza. É o que eles estão fazendo. A gente precisa, às vezes, voltar nossas vidas para produzir, para pensar na nossa gente, para pensar em nós, pensar na nossa família, para ser otimista e deixar tudo aquilo que nos faz mal, política, briga, embate, produzir. Bom, essa é parte da minha experiência que eu aprendi na China, na Ásia, que o mais importante é o conhecimento, trabalhar, procurar fazer o melhor. Eu saí daqui, eu cheguei na China, não falava inglês e não falava chinês. Não falava nada. Eu precisava de alguém para me auxiliar. Comecei a aprender do meu jeito. Eu só tinha vontade. Às vezes a vontade ela é mais importante que tudo. Preciso falar inglês? Preciso. Mas se eu não conseguir, eu preciso ganhar dinheiro para pagar alguém para falar para mim. Preciso ser engenheiro? Preciso. Mas se eu não for, eu preciso ter alguém que seja meu amigo que me ajude nessa questão. Eu, por exemplo, eu tenho um sócio na minha empresa que é engenheiro. Eu trabalho na parte comercial. Uma vez o chinês gosta muito de falar sobre parábolas, né, historinhas. E ele me falando sobre o sucesso da China. E ele me contou uma historinha, ele era um senhorzinho bem velho, tinha uns 90 anos. Ele falou o seguinte, tinha uma floresta pegando fogo e tinha 2 caras lá dentro. Um era cego e o outro era aleijado. E o aleijado, ele estava olhando o cego corria na floresta, dava cabeçada na árvore, para tudo que era lado, e ele falou, cara, esse cego vai morrer queimado, porque ele não está enxergando a saída. E aí o aleijado, eu estou vendo a saída é aqui. Aí ele começou a se rastejar e ele pensou, eu vou morrer queimado também, porque não vai dar tempo de eu chegar lá. Nessa velocidade de tartaruga aqui, o fogo vai me pegar. O negócio é o seguinte, eu tenho que fazer uma parceria com esse cego. Aí ele chamou o cego, seguinte, estou vendo tu correr aí, dá cabeçada para tudo que é lado, vamos fazer uma parceria. Tu me bota no teu ombro e eu vou te guiar, eu vou falar o caminho da saída, nós vamos sair daqui. E eles fizeram essa parceria, eles saíram da floresta e eles viveram. Muitas vezes aqui nos nossos negócios, nas nossas vidas, a gente é cego e tem um outro cara que é aleijado. O sucesso da China é isso. Eles se juntam, o que eu não consigo fazer, o outro faz, eles se juntam e eles fazem as coisas acontecer. Na China existe muito a competição saudável. Os caras se juntam para competir de uma maneira saudável, se ajudando. Aqui no nosso país, às vezes, a gente tem a cultura da competição da destruição. Né? Não quero ver o que o cara está crescendo, vou denunciar ele faz errado, fala mal dele. Isso é competição da destruição, isso não é bom. Competição saudável é aquela quando a gente se junta para somar e para fazer. Então, essa é a mensagem que eu quero dar para vocês, que somar, fazer amizades, compartilhar conhecimento é importante. Vamos abandonar a briga política, os ideais, vamos se qualificar, vamos cuidar da gente, da nossa família e dos nossos negócios. Vou passar agora aqui para o professor Berger. Obrigado. O professor Berger vai falar um pouquinho sobre a experiência dele nos Estados Unidos, né, para a gente entender um pouquinho o que está acontecendo com os Estados Unidos, sobre aquele mercado, e que é um país importante no mundo aí, que dita muitas regras.